Sigmund Freud, Albert Camus e Eugène Ionesco estiveram presentes no mesmo mundo de extremos. Por um lado, a Belle Époque, e por outro lado, as duas grandes guerras. Freud, que era judeu, teve parte da sua família morta pelo nazismo, precisando sair de Viena para Londres com a ajuda de Marie Bonaparte, a sobrinha bisneta de Napoleão. Camus perdeu seu pai aos 6 meses de idade, decorrente de um combate. Ionesco, que nasceu na Romênia e estudou em Paris, sofreu de perto os impactos da guerra, transmitindo em suas peças como a estranheza pode reverter o conceito de normalidade. Ou seja, em um mundo insólito, o estranho é aquele que não cede à servidão auto-infligida e nem à opressão voluntária. Suas obras tratam com genialidade e ousadia questões do sujeito versus massa. Sozinho, o sujeito precisa resistir à epidemia que transforma os humanos em paquidermes teimosos e de poucas palavras. Como diz o dramaturgo, como sempre, voltei às minhas obsessões pessoais. Lembrei-me de que no curso de minha vida tenho ficado muito impressionado pelo que podemos chamar de correntes de opinião, sua rápida evolução, seu poder de contágio, que é o mesmo de uma epidemia de verdade. Repentinamente, as pessoas se deixam invadir por uma nova religião, uma nova doutrina, um novo fanatismo. Em tais momentos, testemunhamos uma verdadeira mutação mental. Não sei se já notaram, mas quando as pessoas não compartilham mais as nossas opiniões, quando não conseguimos mais nos fazer compreender por elas, temos a impressão de estarmos vendo monstros. Rinocerontes, por exemplo. Ficam com essa mesma mistura de candura e ferocidade e se tornam capazes de nos matar com a consciência tranquila. E a história demonstrou que no último quarto de século, as pessoas assim transformadas não só parecem rinocerontes, mas realmente transformaram-se em rinocerontes. Eugène Ionesco. gestado em tempos críticos, o absurdo está atrelado à inteligibilidade e ao realismo que alcançou o homem moderno. Falamos então dessa desconjunção entre razão e o ilógico, que é expressa no absurdo. O progresso tecnológico, os avanços científicos e as promessas de tempos melhores foram constatados como falhos diante desse horror provocado pela guerra. A literatura, o teatro e as mais diversas formas de expressão artística mostram os sonhos e os pesadelos de seu tempo, trazendo para a superfície a peste que pode sair dos esgotos e proliferar a qualquer momento. Eu sou a Fernanda Fázio, psicanalista e ensaísta, e você está escutando o nosso 6º episódio de Era da Pressa, o absurdo em tempos de ódio. Era da Pressa. Psicanálise entre esferas e extremos. Um podcast para nos escutarmos sem pressa. Se você acompanha o nosso podcast, não deixe de divulgar para os seus amigos e nos acompanhar nas redes sociais. Era da Pressa e Fernanda Fázio. Isso é muito importante para o podcast continuar. Um recado rápido aqui. Em agosto, juntamente com Caio Lidiovic e Juliana Martoni, eu vou ministrar um curso de difusão na USP, chamado Entre Freud e Camus, Ódio e Absurdo em Tempos de Peste, que será online. Para mais informações, nos siga nas redes sociais ou acesse a descrição desse podcast. Continuando a nossa conversa do episódio anterior, a peste de Camus, para refletir sobre a peste dos nossos tempos, vamos avançar nas questões relacionadas ao absurdo, até chegarmos no tema principal desse nosso encontro de hoje, o ódio. Esse é um afeto significativo,
para compreendermos o sofrimento e o mal-estar dos nossos tempos. Aqui nos encontramos com O Rinoceronte, de Eugênio Ionesco, peça emblemática sobre o teatro do absurdo, que foi escrita em 1958. Esse caminho começa com a peça teatral Estado de Sítio, do ganhador do Prêmio Nobel, Albert Camus, que foi encenada pela primeira vez em 1948 e que tem como seus ecos, mas não é uma adaptação direta, da sua famosa obra anterior, A Peste. Se você quiser saber mais sobre essa obra, é só escutar nosso episódio anterior, A Indiferença, a Peste na Pressa. A peste é a metáfora do totalitarismo e do fascismo. Não por acaso, o estado de sítio se passa na cidade litorânea de Cádiz, na Espanha, que é dominada por uma praga. O mal e o medo assolam a cidade espanhola, capaz de deletar também a memória das pessoas. Nesse cenário, a peste-praga, praga-peste, está instalada na cidade. Nem mesmo a cura das ervas ou as orações são capazes de afastá-la. A escolha da Espanha como cenário da peça não é aleatória. A Espanha é filha de uma história em que a guerra civil, decorrente da disputa entre os republicanos e os nacionalistas, teve como consequência a queda da democracia e a instalação da ditadura violenta de Francisco Franco. Parece até uma obra que poderia ter sido escrita hoje, aqui no Brasil. Sim, o Guernica, a pintura do Pablo Picasso, está mais atual do que nunca aqui. E como a psicanálise nos ajuda a entender, as repetições insistem, o recalcado sempre retorna com sede de elaboração, e as crenças nunca são totalmente superadas. Hoje, vamos entender como esses mecanismos psíquicos que nos aprisionam podem surgir nas manifestações mais primárias, como o ódio. E para nos acompanhar nesse percurso, eu conversei com o ator, diretor e professor Chico Carvalho, que participou da montagem de Estado de Sítio, dirigida por Gabriel Vilela, em 2019. Vamos escutá-lo? A gente tende a falar que o teatro é o espelho da vida, né? Eu não sei se eu diria isso. Acho que é impossível pensar o homem sem teatro. Eu acho que o homem das cavernas, quando pinta um javali na parede, ele está fazendo teatro. Os índios, né? Essas comunidades que a gente não conhecia antes da colonização, antes do início da história oficial, já faziam teatro absolutamente elaborado. Quer dizer, a simbolização do mundo, a brincadeira, o faz de conta, são mecanismos de fuga de uma consciência da realidade que é sufocante, né? E o Hamlet diz assim, né, pro Polônio, se não me engano, cuide dos atores, porque eles são a crônica e o resumo do seu tempo. O teatro de Gabriel Vilela tem fortes traços provenientes de sua formação erudita e raízes na sua origem mineira. De obras clássicas como Shakespeare até o teatro do absurdo, Vilela tenta traduzir essa escuridão em que vivemos. Vilela é o diretor do encantamento, da arte de se deixar afetar pelas experiências através das lindas músicas e dos figurinos deslumbrantes, que transmitem em uma beleza sem igual as experimentações teatrais com marcas barrocas e circenses. Chico conta um pouco pra gente como que surgiu essa ideia da montagem. Foi algo bastante premonitório, Fernanda, porque nós começamos a ensaiar o Estado de Sítio em julho de 2018. Portanto, estava no processo eleitoral. Nós estreamos uma semana depois do anúncio de que o Bolsonaro tinha sido eleito. E foi uma coisa bastante premonitória, porque, primeiro, a ideia da montagem da peça veio muito antes de 2018, com o Gabriel Vilela, que foi o diretor do espetáculo, assistindo numa ocasião no Rio de Janeiro, quando ele estava tomando um chopp no centro do Rio, ele viu com os próprios olhos um desfile, entre aspas, de carros blindados
naquela ocasião em que houve a intervenção militar nos Morros Cariocas. Isso acho que foi em 2016 ou 2017, uma coisa assim. Então ele viu aquilo e se lembrou do texto do Camus. E mal sabia ele, porque nós estreamos a peça e nós anunciamos, em certa medida, o que viria. Um poder autoritário que é acompanhado por uma doença, né? A peça é isso. E a gente estava no início desse processo todo. Então, hoje, olhando, né, para trás, dá um susto, porque eu fazia o Nada, o personagem Nada, que é o alter ego do Camus. Portanto, é o personagem onde ele conseguia, né, desenvolver todo o discurso filosófico dele. E eu olhava diretamente para a plateia e dizia, né, porque o Nada é uma espécie de narrador bêbado, é um bêbado pode dizer qualquer coisa, né? Assim como um artista, assim como um vagabundo, são seres periféricos, marginais, né? Não estamos dentro do status quo. Por isso o personagem é muito bonito, porque eu acho que ele é a síntese do que é o artista, sabe? Ou que deveria ser o artista. Ele não está a favor de nenhum tipo de, né, de consenso, pelo contrário, é alguém que margeia. Então eu olhava para a plateia e dizia os mais absurdos impropérios a respeito da falsa moralidade ou da crença naquele tipo de estrutura de poder ou no fato das pessoas ficarem caladas, aguentar o poder autoritário sem nenhum tipo de reação. Então, foi uma coisa muito maluca, assim, porque era um personagem pontual, né? Ele entrava, acho que umas 4, 5 vezes e ajudava também na encenação. Tinham cenas, né, dentro do espetáculo, mas em geral era um personagem que se dirigia à plateia e vomitava um monte de verdades inoculadas nas nossas falsas moralidades, nas nossas hipocrisias. Qual seria a voz do nada? Eu sou o nada, eu sou a luz desta cidade pela cultura e pela instrução. Eu sou um bêbado ridicularizado por todos vocês, porque eu sou livre para desprezar as coisas e vomitar nas honrarias. Esse foi o desafio que o Chico se deparou ao interpretar o personagem O Nada, na montagem de Vilela. O Nada é alguém que desconfia da razão, e por isso mesmo é um personagem libertário e subversivo. Ao mesmo tempo, também nos provoca, por trazer uma inversão entre o oprimido, que também vira opressor ao longo da peça. O Nada incomoda, ao colocar justamente as nossas certezas em dúvida. Pensando na arte como um espelho das deformidades que podem antecipar o que está por vir, e lendo os sinais que se colocam no mundo antes mesmo de eles surgirem na forma de ato, pergunto para Chico sobre as inquietudes para experienciar o nada. Ele não é absolutamente ninguém. E pelo fato dele ser vazio, ele tem o direito de olhar para o mundo de uma forma mais direta, sem filtros, sem nenhum tipo de reputação a zelar. Eu acho que esse é o ator. Depois de ter feito a peça, depois de falar aquelas coisas para a plateia, vocês sabem como eu sou, eu não sou essa coisa de se misturar o personagem, eu acho isso uma bobagem, né? O ator é um narrador, mas ainda assim, quando você fala aquele texto do Camus, né, para a plateia e se enxerga os olhos da plateia um pouco ressabiada, porque é violento, né? Ao mesmo tempo que é simbólico, eu não estou lá batendo em ninguém, né? Mas foi uma experiência assim catártica, se é possível recuperar esse termo do teatro, assim, nós saíamos de cena muito esgotados pelo esforço físico e pelo tamanho do problema, porque, né, o ator não, o escritor, ele é um gênio por isso, porque ele escreveu essa peça para falar lá da época né, do entreguerras, né, do problema do fascismo e também do comunismo, das duas espécies de autoritarismo, seja de direita, seja de esquerda, mas ele escreveu a peça para nós, ontem. E aí a gente que tem que se virar para dar conta dela e da gente. Aqui
vale flertarmos com o papel do bobo da corte, uma das faces do nada. O bobo, essa criatura com traços clownescos e bufonescos, denuncia por meio do humor as verdades mais temidas. Sem pertencer a um lugar social de destaque, por estar justamente deslocado, esse personagem pode deslizar por territórios outros. São os que não se encaixam e justamente por essa posição conseguem perceber o mundo por outra perspectiva. Os bobos, os marginalizados, os excluídos, os artistas, os bêbados. E assim chegamos na figura do Beringer, o protagonista da peça O Rinoceronte, escrita em 3 atos e que trouxe Ionesco uma relevância mundial no teatro. Na peça de Ionesco, vemos diante dos nossos olhos os rinocerontes invadirem o palco. E aqui hoje eles já invadiram nosso podcast. Nesse cenário, os contornos menos definidos de humano ganham corpos deformados. E assim chegamos na estética do grotesco. Para olhar para as deformidades dos nossos tempos, precisamos nos aproximar desse grotesco e não apenas falar dele. E esse impacto merece grifos. O choque se dá na própria linguagem, ou seja, Ionesco amplia a linguagem do teatro. Mas como isso acontece? Ele mostra, na própria estética dramatúrgica, o novo, propondo outros modos de expressão, derrubando as percepções da realidade, em um teatro repleto de rupturas, estranhamentos e incoerências. Como Martin Esslin comenta no seu livro O Teatro do Absurdo, Ionesco era contra a fossilização da linguagem e, pelo seu avesso, acabava grifando e ampliando os efeitos da recepção. Ionesco queria, sobretudo, provocar e desconcertar os espectadores. Como ele mesmo dizia, pretendia um teatro violentamente cômico e violentamente dramático. Eu sinto a cada instante o meu corpo, como se ele fosse de chumbo, ou como se carregasse um outro homem nas costas. Ainda não me habituei comigo mesmo. Eu não sei se sou eu, mas basta beber um pouco, o fardo desaparece e eu me reconheço. Eu me torno eu mesmo. Esse que vocês acabaram de ouvir foi Beringer. Numa manhã qualquer, aparentemente normal, Beringer, o bêbado e seu amigo João conversam e, inesperadamente, eles veem um rinoceronte. Ou 2. Será que viram mesmo ou só pensam terem visto? Como se fossem pestes, pragas proliferando, mais e mais rinocerontes começam a surgir e passam a invadir a cidade em um número cada vez maior. A doença contagiosa, a rinocerontite, se alastra sem dó pela cidade. Rinocerontite? 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 Isso mesmo. E o interessante dessa doença é que ela faz com que os próprios sujeitos queiram voluntariamente se tornar rinocerontes. A peça de Ionesco tenta mostrar a luta contra a brutalidade. Esses paquidermes, ou como Beringer se refere, esses estúpidos quadrúpedes, têm peles grossas, esverdeadas, garras afiadas, chifres. Unicórnios ou bicórnios? São ferozes e truculentos, e temos a impressão de estarmos diante de monstros que podem nos pisotear a qualquer momento. Com a visão comprometida, também enxergam pouco, são quase cegos. Agridem violentamente tudo e a todos que não reconhecem como um reflexo de si próprios. Esses quadrúpedes nunca abandonam totalmente as suas teses ideológicas destrutivas. Usam argumentos rasos e pouco racionais, assemelhando-se a pragas que proliferam em seu meio, destruindo também uma parte dele. Aqui, a famosa frase de Freud, de 1913, se atualiza. Nada na vida é tão caro quanto a doença e a estupidez. A influência fascinadora do líder ou de um ideal opera como um contágio mental que tem sede de ilusões
E nessas horas, a realidade recua. As suas palavras parecem mágicas, trazendo de volta as promessas antes abdicadas pelos sujeitos, como satisfação imediata dos seus desejos, sensação de onipotência, e tornando o impossível algo inexistente para essa massa de paquidermes enfurecidos. Bom, como a gente sabe, o princípio do prazer tem lá os seus encantos, não é mesmo? Na massa, o pior do ser humano se revela com intensidade afetiva surpreendente. Sua brutalidade, violência e crueldade são direcionadas àqueles vistos como ameaças ou diferentes ou até excluídos. Ué? Esse não é o gado que a gente vê pelas ruas hoje no Brasil? Então, para a psicanálise, a massa quer ser dominada e oprimida, servindo voluntariamente ao líder como um rebanho dócil que precisa de um senhor, e que ele mesmo é também um fanático por crenças extraordinárias e irreais. Assim, contradizer o rebanho equivale a separar-se dele, algo vivido com extrema angústia pelos sujeitos. Os gados, não, os rinocerontes, são também seres em estado psíquico primitivo, quase desprovidos de linguagem e capacidade de simbolização muito precária. Talvez esse seja mais um dos sintomas da rinocerontite, em que os acometidos por esse mal acreditam que tal doença não passa de invencionice de médicos e cientistas. Como o protagonista comenta, Eles não têm linguagem. Ouve. Você chama isso de linguagem? Ele não suporta a contradição. A menor objeção torna-o furioso. Ionesco também já antecipava o fenômeno dos mitos dos nossos tempos atuais. O vosso rinoceronte é um mito. Um mito? Um mito, sim, senhora, exatamente como os discos voadores. No último ato da peça, restam apenas Berenguer e Daisy, mulher por quem ele é apaixonado e também trabalha numa editora de livros. Mas logo Daisy também cede às vociferações dos rinocerontes, suas danças, seus encantos. O que captura Daisy é essa imagem do rinoceronte como um ser absoluto, completo, livre das contradições que são tão incômodas no encontro com a alteridade e diante das nuances do amor. E o que sustenta o combustível desses tanques animalescos não é outra coisa senão o ódio. Ao fim, resta apenas Berenguer, o bêbado da cidade. O processo de transformação de homem em bicho, uma metamorfose à la Kafka, começa com o surgimento de um galo na cabeça. Mas não um galo qualquer, algo mais próximo a um chifre. Unicórnios ou bicórnios? A voz dos enfermos começa a ficar rouca, sua pele fica áspera, espessa e com aspectos esverdeados. Seu corpo é tomado por um calor intenso que chama uma explosão de ódio ao sinal de qualquer contrariedade. Aqui, a transformação é crescente. Ninguém vira rinoceronte imediatamente. Vamos nos acostumando com as mudanças estranhas e nos embrutecendo aos poucos. O estranhamento ocorre desde o primeiro ato da peça, quando a cidade começa a ser invadida por rinocerontes. Com o avançar da dramaturgia, os traços perturbadores dessa metamorfose reversível de homens em rinocerontes vai se tornando familiar. E assim, a indiferença aos absurdos também se torna epidêmica. É uma questão de hábito, sabe? Já ninguém se preocupa com os bandos de rinocerontes que percorrem as ruas a toda velocidade,
Quando eles passam, as pessoas afastam-se e depois retomam seu caminho, continuando seus negócios como se nada tivesse acontecido. Mas afinal, como adquirimos a rinocerontite? Será que estamos nos tornando rinocerontes da era da pressa? Fazendo um paralelo com os nossos tempos na era da pressa, o contexto pandêmico da Covid-19 também normalizou o horror, ao nos fazer conviver com monstruosidades diárias. Hoje, enquanto eu gravo esse episódio, chegamos à marca de 500 mil mortos no Brasil. Nesses tempos extremos, escutamos vozes furiosas, que nada dizem, apenas vociferam. Como o psicanalista Mauro Mendes, do Instituto Vox, explica no seu livro O Discurso da Estupidez. Recentemente eu tenho escutado Mauro discutir como o ódio é marcado pela ideia de uma solução final, como se fosse possível extinguir aquilo que nos incomoda, em uma solução rápida e definitiva. Não por acaso o ódio, lado a lado com as nossas fantasias primitivas, está presente nos atos terroristas, genocidas e até suicidas. Como uma solução simplista para eliminar o desconforto projetado no outro, cria-se uma realidade inventada em que é exterminado aquilo considerado indesejável. E assim o sujeito se entrega incondicionalmente aos deleites da fantasia. A rinocerontite reúne as pessoas em torno de crenças falsas, percepções absurdas da realidade, teorias conspiratórias sustentadas por narrativas rasas, tudo isso impulsionado pelo ódio. Desculpa aí, pessoal, não vou falar de mim, mas não errei nenhuma. Não. Errei demais ano passado. E não precisa ser inteligente para entender isso. Tem que ter um mínimo de caráter. E a questão do coronavírus também, que no meu entender, está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus. Obviamente, temos no momento uma crise. Seriam os rinocerontes espelhos de nossos tempos? Vemos refletido então o que ainda não sabemos sobre nós, a rinocerontite, de nossos tempos entre esperas e extremos. Encantados por sua voz que nos atinge em camadas profundas, sem resistir, nos subjugamos e docilmente abdicamos da nossa humanidade. A peça me passa uma mensagem, uma sensação de que em todos nós habita um pequeno rinoceronte, que pode surgir violentamente a qualquer momento. Anestesiados, sem sensibilidade, quase sem palavras, as possibilidades de diálogo se enrijecem diante dessas subjetividades dominadas pelo ódio, que a tudo destrói. Diante desse contexto, devemos nos atentar às questões e o uso político, em tempos de pressa, desse afeto tão poderoso que é o ódio. E assim, sem resistir, nos transformamos em rinocerontes, nessa ligação instrumentalizada entre o ódio e a política. A agressividade, devemos lembrar, não é o mesmo que o ódio para a psicanálise. A agressividade é importante para nos diferenciarmos do outro, para nos constituirmos enquanto sujeitos. Também, como bem nos lembra o psicanalista Donald Winnicott, esse afeto é um ingrediente potente para a criatividade. O ódio, diferentemente, é ruptura, uma potência tirânica avassaladora que pode até interromper a experiência de continuidade de subjetivação. O ódio é uma obsessão pelo todo. Freud, em Psicologia das Massas e Análise do Eu, texto de 21, nos mostra, sobre a ótica da psicanálise e do conceito de libido, como os grupos se comportam. Nesse percurso, Freud explica como o ódio une as pessoas em um ataque que revela o que há de pior. A massa é impulsiva, volúvel a paixões grosseiras e excitável, guiada quase que exclusivamente pelas forças inconscientes. Seus membros entregam-se aos afetos, dissolvendo suas características particulares nessa massa. Nas palavras de Freud, inclinada a todos os extremos,
A massa também é excitada apenas por estímulos desmedidos. Quem quiser influir sobre ela não necessita medir logicamente os argumentos. Deve pintar com as imagens mais fortes, exagerar e sempre repetir a mesma coisa. Ampliando essa perspectiva, a rinocerontite parece disseminar a epidemia do ódio, avançando nas esferas subjetivas e coletivas. Na peça, uma minoria contagia a maioria de humanos, que voluntariamente, capturados por um certo encantamento hipnótico que mobiliza suas paixões mais arcaicas, se tornam então a maioria animalesca, sobrando ao fim da peça apenas Beringer, como humano. Absurdos são transformados em normalidades. Os atos destrutivos, as ações sem sentido, perdem assim qualquer possibilidade de contenção. Afinal, ninguém vai enfrentar um rinoceronte de frente sem sair ileso, né? Mas como as pessoas permitiram que os rinocerontes tomassem conta da cidade? Por que não se revoltaram? A questão que fica é que há um uso instrumental do ódio na política, e que a gente percebe ao longo da nossa história, e que vai nos aprisionando aos poucos, normalizando aquilo que seria impensável e motivo de revolta para Camus. Acho que o poema E Não Sobrou Ninguém, de Martin Niemöller, erroneamente atribuído a Brecht ou a Miaskovsky, responde bem essa questão. Primeiro levaram os negros, mas eu não me importei com isso. Eu não era negro. Em seguida, levaram alguns operários, mas eu não me importei com isso. Eu também não era operário. Depois prenderam os miseráveis. Mas eu não me importei com isso porque eu não sou miserável. Depois agarraram os desempregados. Mas como eu tenho meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando. Mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Do mesmo modo, o contágio da rinocerontite é gradativo, permitindo que esse estranho, paulatinamente, vá se tornando familiar. Assim, nos nossos tempos da pressa, também estamos nos acostumando aos impactos diários e absurdos na condução da maior crise sanitária que já vivemos. Mas com certeza a gente não deveria. Ressentidos pela nossa história, exterminamos aquilo que elegemos como o problema, ou tudo aquilo que contradiz as nossas certezas. O ódio é um mecanismo psíquico muito primário, do qual nenhum sujeito escapa. E quando estamos dominados por essa lógica, não sobra lá muito espaço para o pensar criticamente ou perceber o outro de modo empático. Contagiados pela rinocerontite, que tem a sua força de propagação no ódio, rapidamente nos tornamos quadrúpedes impetuosos. O psicanalista Christopher Bollas trabalha essa ideia de confusão mental, analisando o contexto sociopolítico dos Estados Unidos em 2020. E ele pensa justamente nesses dois vírus, o coronavírus e esse vírus social que adentra o corpo político. Então, nas suas palavras, ele diz: Covid, insanidade presidencial, matanças policiais, desemprego maciço e desordem civil imiscuíram-se em uma condensação maligna para produzir uma realidade mental impensável. Então, aqui também não nos escapa aos olhos o uso instrumental dos afetos na política, em uma entrega assustadora dos sujeitos à loucura, na busca justamente de eliminar o conflito intrapsíquico entre as partes do self. Pensando no texto Transitoriedade de Freud, de 16, Daniel Kuperman nos lembra que há duas reações habituais do homem moderno frente ao transitório, ou seja, a finitude. Ou nos entregamos ao cansaço doloroso, algo mais próximo ao humor melancólico, ou negamos a realidade que se apresenta. Então, analisando o cenário brasileiro, Kuperman identifica 3 formas distintas: o negacionismo ilusório, o negacionismo hipócrita e o negacionismo pragmático.
Mas os detalhes de cada um fica para um próximo episódio com o próprio Daniel para a gente conversar sobre humor e negacionismo. E esses artigos que eu acabei de mencionar estão presentes no excelente livro Psicanálise e Vida Covidiana, da editora Blucher, que é coordenado na edição brasileira por Daniel Kupperman. Apesar de ser uma defesa do eu, a negação também se apresenta amarrada à política. E assim, em muito contribui para que a viralização da rinocerontite se alastre. Nesse estado psicologicamente perturbado, fazemos muito barulho. Repetimos a mesma narrativa vazia, sucumbindo ao ilógico, e nos tornamos capazes de a tudo destruir. As personagens de Ionesco, como vimos, se entregam à doença incondicionalmente, seduzidas pelo fascínio desse discurso empobrecido. Mas como isso acontece? Usando as chaves de pensamento da psicanálise, entendemos que um dos mecanismos de defesas do eu usados é a recusa, como uma forma de nos defendermos do terror desorganizador das castrações, das limitações que precisamos suportar para conviver com o outro e adentrar na cultura. Assim, vamos criando e recriando uma realidade outra, ali onde moram as crenças rígidas e aprisionadoras. Esse ódio primitivo, quase como um diamante bruto que ainda não pôde ser lapidado, tem a sua força em nosso funcionamento psíquico primordial, nas nossas primeiras relações com o objeto, em que acreditamos ter satisfação e completude total. Não por acaso, como a história mostra, está presente nas ações mais desastrosas da humanidade, como bem pintou Picasso no quadro que falamos no início do episódio, Guernica. Mas tem uma passagem muito interessante de um crítico inglês que batia de frente com Ionesco o tempo inteiro. Falava assim, mas Ionesco, você faz um teatro completamente desprovido da realidade. Isso não interessa a gente. Onde já se viu? Ninguém aparece na rua aí transformado em rinoceronte, né? Não tá certo. Aí ele falava assim, o meu teatro não é desprovido da vida, porque eu estou vivo neste momento. Se ele retrata a realidade, ou qualquer outra realidade, é uma mera consequência, olha que maravilha, é uma mera consequência desse meu repertório particular íntimo, né? Eu não estou em busca de retratar a vida, eu estou em busca de filtrá-la por um outro processo que não é a reprodução conceitual ou imediata daquilo que nós vemos quando saímos para a rua. Mas é o Guernica do Picasso. O Picasso poderia ter pintado um aviãozinho, né, soltando uma bomba na vila de Guernica espanhola. Ele não faz isso. Ele vomita na tela. Coisas disformes. E aí tem aquela cena também conhecidíssima de um nazista que foi apreender a obra Guernica, ou qualquer outra, não sei. Acho que era Guernica. Aí ele perguntou pro Picasso, foi você que fez isso? Aí o Picasso falou assim, não, foram vocês. A psicanálise ajuda a compreender o ódio enquanto afeto político. Movidas pelo ódio, as possibilidades de diálogo se estreitam, bem como se achatam os espaços para as diferenças, trazendo apenas soluções rasas para problemas complexos. As verdades se tornam absolutas nessa lógica binária ou tudo ou nada, em que vemos nas polarizações. Unicórnios ou bicórnios? Nesses extremos, o lugar do terceiro, que é fundamentalmente importante para as democracias se fortalecerem, fica quase inexistente, dificultando a criação de um espaço intermediário para as trocas, para as contradições, contrariedades e discussões. Dominado pelo ódio, o sujeito quer destruir tudo e qualquer objeto que possa privá-lo do seu ideal de satisfação plena. Nesse cenário, o absurdo se torna familiar e nos afastamos das possibilidades de aproximação, encontro com outro diferente. É como se um dos sintomas da rinocerontite fosse uma certa alergia psíquica, manifestando na forma de um ódio que repele tudo aquilo que incomoda, que atrapalha, que é diferente. Como nos imunizar diante desse mal?
um país civilizado, você pode reparar, civilizado no bom sentido, tá? Porque não sei o que significa essa palavra. Ele é um país teatral, ele é um país onde tem esses pactos, onde você não está o tempo inteiro, né? A Fernanda pode me ajudar com isso. Você não está o tempo inteiro falando de si, né? Não estou o tempo inteiro falando de mim. Você está representando papéis, você está a serviço de alguma coisa que está para além da sua individualidade. Isso é uma sociedade teatral. Você desempenha papéis, né? Você desempenha funções. Quando você está no palco, você está desempenhando uma função. Eu não estou falando de mim. Estou fazendo minha autobiografia, ainda que possa ser. Mas você sobe no palco e fala, eu sou o Chico, já não é mais o Chico. Não, é um outro Chico. Mas você tem que saber disso, porque senão a gente fica cada vez mais doente, mais autorreferente, mais mimado. E aí o que acontece? O espaço público, o espetáculo em si, degringola, óbvio, ninguém trabalha, ninguém vai para o mesmo lado, vai cada um defender a sua. Que é o que a gente está vivendo hoje, cada um pega um fuzil e se encastela no seu território e fala: venha, uma hora todo mundo vai morrer. Quer dizer, simples a equação. Agora vamos ver se a gente recupera uma boa sociedade, a gente recupera um bom teatro. E se a gente recuperar um bom teatro, a gente ajuda a recuperar uma boa sociedade. Eu acredito piamente nisso, piamente. O teatro e, claro, o campo das artes são imunizantes poderosos contra as crenças absurdas, justamente por trazer a apreciação pelas palavras, construir e abrir espaços para a liberdade de expressão e exploração das diversas formas de subjetividades. Aqui as diferenças são muito bem-vindas. Como estamos conversando, sustentar as certezas, as garantias infindáveis nos torna suscetíveis à rinocerontite, ao encantamento magnético que desperta esse modo animalesco de existir em nós. A opressão e a identificação com o agressor parecem produzir uma cisão interna, onde a parte rinoceronte amordaça e recusa a parte humana e sensível. Nessa hora, já não é mais possível ver o humano que ali existiu. Para não esquecer, antecipando aqui, logo logo vai ser o livro da Vanessa Schreim chamado Dimensões da Recusa, também pela Blusher, em que eu e ela vamos nos aprofundar sobre essas questões. E tem um capítulo só nosso, quem sabe não vira episódio também. E voltando, precisamos criar representações para que esse terror primitivo possa ser pensado, sonhado, falado e então transformado em alguma outra coisa. E nesse caminho, algumas boas doses de impacto são mais que bem-vindas para ajudar nesse despertar. Isso não acontece apenas no plano intelectual, mas sim no campo dos afetos. Por que pensar no teatro e nas mais diversas formas de expressões artísticas como vacinas contra a nossa rinocerontite? Porque a vida é pavorosa, né? Ela é lindíssima e pavorosa. Aonde você deposita? O teatro é um terreno de esgotamento físico, emocional, filosófico, né? A gente sabe disso. Quando termina uma peça, às vezes a gente vai para o teatro assim, morrendo de medo, né? Porque tem que fazer a peça. Eu sou assim, por exemplo. Eu não sou aqueles que acorda no dia e fala assim, uau, hoje tem peça. Eu morro de medo, eu tenho um pavor enorme de subir no palco, de verdade, sem demagogia, muito medo, porque é muito difícil para mim, tudo é difícil, tudo é ansiedade, mas é claro que quando começa eu tenho uma satisfação do fazer, senão eu seria masoquista, né? E quando termina, é uma sensação de absoluto júbilo, porque tem a ver com a emoção, com a pele, com o esgotamento físico, mas rapidamente eu fico nervoso de novo, porque no dia seguinte você tem que poupar a voz para estar lá novamente. Então, assim, a gente paga nesse preço também de depositar muita energia nesse lugar aí porque, assim, precisa disso, sabe, Laura e Fernanda? A gente precisa desse embate. Ele não se dá por botão, não se dá por imagem, por quadrinho. Você pode fazer milhares de exercícios, mas ele não é. A gente sabe disso. Você vai ver uma peça de teatro como espectador que é fulminante, a gente teve essas experiências, cada um de nós tem uma experiência dessas. E você fala assim, eu não sei responder o que aconteceu. Você não sabe traduzir porque é poderoso nesse departamento. Ele te acessa em vários canais.
E você sai transformado. Você sai mais inteligente, você sai mais esperto, você sai mais ou mais burro, porque é ótimo se sentir burro também, porque você não é o, né, o protagonista de nada. E fazer também tem essa mesma medida, assim. O teatro é urgente. Os corpos precisam se quebrar, se desconjuntar e se juntar de outras formas, para que os afetos circulem diferentemente, criem outros modos de nos relacionar com os outros e abram mais brechas para a escuta. Daí porque o papel das artes, do humor, da liberdade de expressão e do saber são imunizantes potentes contra a rinocerontite. Então você tem a máscara e você tem o seu rosto. E aí você coloca a máscara no seu rosto. Só que tem um vão entre a máscara e o seu rosto. Ela não cola exatamente no seu rosto. E é nesse vão que o ator trabalha. É nesse vão não visto pela plateia, mas que ele sente a dificuldade de dar conta daquilo que ele promete, porque ele nunca vira o personagem que ele representa. Ele está sempre em defasagem com a máscara. A máscara não cola no rosto dele nunca, né? Ela tem uma distância. E aí o que que ele é? O que que ele faz? Como é? Olha quanta interrogação. Por isso que é um pouco esquizofrênico, porque ele promete uma coisa e não cumpre. Ele trabalha com a duplicidade. Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Acho que todo ator devia ler esse conto. Essa novela maravilhosa do Stevenson, porque é isso, é um doutor elaboradíssimo que toma uma poção e vira um monstro. O ator é isso. Só que é claro que quando ele vira um monstro é de brincadeirinha. Ele não é um monstro. E quando ele faz o médico, ele não é um médico de verdade. Agora, daí tudo bem, tudo de brincadeirinha, né? Mas quem é o ator, afinal de contas? Você não resolve o problema. Pensando nessa fala sobre as máscaras, Chico nos ajuda a refletir sobre o espaço poroso entre nós e o objeto, que na psicanálise nos remete inevitavelmente ao espaço transicional. Aquele lugar intermediário que não é nem objetivo, nem subjetivo, nem dentro, nem fora, que está no entre. E assim nos permite maior liberdade de criar, simbolizar e não aderir maciçamente a nenhuma crença, nos permitindo transitar por saberes e nos tornando mais sensíveis. Ou seja, tudo aquilo que os rinocerontes não são. Quando você brinca de ser outro, você enxerga a si próprio, você devolve o olhar. E você, acho que desenvolve uma certa generosidade com relação ao seu tamanho. Você reconhece que o seu tamanho não é tão grande enquanto ser atuando na sociedade. Quer dizer, imagina o tamanho, né, da confusão mental que existe dentro desses ditadores, dessas figuras autoritárias, que não consegue enxergar o teatro do mundo. Meu Deus, é ínfimo o nosso tamanho diante de qualquer território. Basta você olhar para o céu e ver o tamanho. A gente olha para o céu o tempo inteiro quando faz teatro, entendeu? Ou deveria. Quando você vira um outro, brinca de ser um outro, você está fazendo esse trabalho de relativizar a sua real importância. Você já tentou explicar raciocínios para pessoas que mal enxergam, que não ouvem e são barulhentas? Então, a arte nos ajuda a sair de nós, perceber o mundo por perspectivas outras e a retornar de um modo mais empático para nós mesmos. Pensando em nossos tempos da era da pressa, em que vivemos correndo contra o tempo, sempre aprisionados na imensidade de tarefas com prazos cada vez mais curtos, esses espaços de cultivo da sensibilidade também se achatam, comprimindo nossos corpos e tornando nossa vida emocional mais rasa. Existe forma melhor de se disseminar a rinocerontite para fins políticos do que disseminar o ódio? Justamente, as fake news invadem as casas, entrando pelos celulares, WhatsApp, redes sociais e proliferando as crenças absurdas de um modo altamente transmissível. Adoecemos não somente pelo coronavírus, mas também pelo bombardeio incessante desse vírus social.
Eu acho que a gente é uma sociedade pavorosa porque a gente é pouco afeiçoado à arte, pouco afeiçoado ao teatro. A gente adora tecnologia, e tecnologia é feita para a gente não pensar, na maioria das vezes, né? É um pensamento rápido, fragmentado, não tem introspecção nenhuma. Eu gosto bastante da ideia também do Gustavo Jim Gomes, o psicanalista que ressalta que, ao invés da busca do debate de valores democráticos e republicanos, nas últimas eleições optou-se sistematicamente pela espetacularização e radicalização, reforçadas pela farta distribuição de fake news que se deram nas redes sociais. E elegeu-se assim, um alvo de ódio. Mas na sua leitura, a figura do mito, que surge das ruas e da internet, ela remete a algo anterior, a uma figura onipotente, capaz de, com sua força e vontade, resolver todos os impasses e incorreções do nosso sistema político, como se fosse possível mudar tudo que está aí. No seu artigo de 2019, da fragilização dos vínculos ao retorno do mito, Gustavo afirma que a eleição de Bolsonaro se deu a partir da desqualificação das instituições e da política, fortalecendo uma concepção personalista e onipotente de líder. Quem se interessar, é só buscar o artigo completo publicado na Revista Brasileira, na edição sobre o ódio. Na pressa, buscamos certezas porque há pouco tempo para o erro. Tudo precisa ser pré-fabricado, estilo fast food. Camus e Ionesco denunciam, cada um com seu estilo, que não nos livramos do absurdo do existir humano. É preciso aprender a conviver com ele, já que as certezas e as garantias nos ajudam muito pouco nesse campo. Reconhecer o não saber, as incertezas e explorar as experimentações e a capacidade de nos encantar e espantar com o mundo são vacinas poderosas contra o embrutecimento da nossa subjetividade. E como Freud sempre nos lembra, o nosso inconsciente nos domina muito mais do que gostaríamos. Essa metamorfose que nos transforma em rinocerontes, essa espécie de entrega à loucura sem redes simbólicas, caminha em direção contrária ao processo de análise. É quase como uma anti-análise. Na clínica psicanalítica, buscamos o despertar da linguagem, na relação entre aquele que fala e o outro que escuta. Nos deparamos também com o grotesco que nos habita. Lhe damos um nome, o alimentamos com memórias. Nos aproximamos com cuidado, sempre na relação, na transferência. Se a gente, como analista, começa a saber muito sobre o paciente, nossa escuta fica viciada, poluída. Porque se eu me ocupo muito das certezas do saber, eu simplesmente não escuto. Eu perco a relação com quem está ali diante de mim, deitado no divã. Eu gosto do mistério e da capacidade de nos assombrarmos também no encontro com o outro. Na verdade, nunca sabemos realmente quem virá à sessão ou qual será a face desse quadro cubista que vai se apresentar ali naquele encontro. O Guernica está dentro e fora de nós, na clínica e nas artes. Não sabemos qual história será contada e muito menos aonde ela vai dar. Análise, como teatro, é a arte do encontro. E também o lugar dos abismos, dos desconfortos, dos corpos desconjuntados, das faces cubistas, passando muito longe de soluções apressadas. E por que não dizer que a análise é também o lugar do absurdo que nos habita? Fazemos análise para nos expandir, para nos ver de outras formas, para dizer aquilo que não esperamos e que não nos permitimos dizer em outros lugares. Por fim, a clínica psicanalítica é o lugar das palavras encarnadas, um espaço-tempo privilegiado para permitir que a subversão do discurso produza algo novo. E isso é uma vacina poderosa contra a rinocerontite. Estamos chegando ao fim do nosso episódio, idealizado e escrito por mim. A atriz Laura Lapadula participou das interpretações e da criação desse episódio. A edição é de Vinícius Feder.
A divulgação e identidade visual foi feita pela Ana Cristina Santos. Nesse episódio, usamos também trilhas sonoras de Charles Hazel com a produção de Rafael Angra. E também tivemos criações originais de Vinícius Feder. E hoje, no dia dessa gravação, como eu comentei no começo do episódio, chegamos a 500 mil mortos no Brasil. E para nós falarmos sobre os mecanismos inconscientes da psicologia das massas e sobre o ódio, é um mecanismo importante para tentarmos compreender melhor a nossa história e tentar não repetir os mesmos erros. Continuamos então no próximo episódio e até já já! Rinocerontite? Rinocerontite?